Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo à ECL, Rádio Cron, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Cris de Pascoal. Estamos aqui com Maria Pereda, MC Pereda, como é conhecida no mundo literário. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp e autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, As Cidades Secretas do Vril. E o terceiro, pessoal, da série está em andamento. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda Tudo ao certo, programa Cris. Despertos. Obrigada, Cris. Obrigada, Mauro. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. A honra é toda nossa, né, Mauro? Com certeza. Seja bem-vinda novamente, Maria. Obrigada. Eu vou dar uns recadinhos aqui, que é o seguinte, esse programa faz parte de uma série, né? E eu vou me explicar um pouquinho melhor para quem está pegando isso pela primeira vez. Então, uma introdução necessária a esse programa é dizer que eu continuarei a usar uma parte do conhecimento encontrado no livro O Prisma de Lyra, canalizado e escrito por Lisa Roy e Keith Priest, associado aos dados obtidos nos seminários do ser chamado Bashar. Quem não o conhece, basta acessar o site bashar.org, que é B-A-S de sapo, H-A-R.org. Assim, continuaremos a abordar a temática da história de nossa origem, da nossa família galáctica, composta por civilizações de seres que surgiram e floresceram na região da constelação de Lyra e que se espalharam para outros lugares do universo, gerando novas civilizações e a nós, os da Terra. Ao escutar esse programa, que cada um escolha a sua versão de acordo com o seu entendimento, uma identificação com o tema e, de certa forma, acessando uma lembrança que está registrada em nosso DNA e alma, ou considerar a narrativa mítica com objetivos espirituais, o que não deixa de ser até um dos focos desse trabalho. Eu recomendo aos que não escutaram os programas anteriores, chamados de Humanos Híbridos das Estrelas, o que foi a seguir, que é O Despertar dos Filhos das Estrelas. O que seguiu foi Vida Extraterrestre e o anterior a este de hoje é Guerras Intergalácticas, que, se puderem escutá-los, o façam na sequência que eu acabei de falar, para um maior e melhor entendimento, pois eu estou evoluindo em uma sequência de informações míticas, espirituais ou reais, conforme cada um escolha considerar. Pessoal, vale observar. Todos esses programas sobre a possibilidade de vida e temas extraterrestres colidirá com dogmas religiosos. Se você ouvinte estiver ligado a fortes dogmas religiosos ou se não tiver a mente aberta para avaliar novas possibilidades e realidades quanto à nossa origem aqui na Terra e de vida no universo, esse programa não é recomendado para você. Mas se, ao contrário, sente-se unido àqueles que estão procurando por possíveis explicações, levados por um impulso de lembrança registrado em sua alma, este programa pode ser interessante e, quem sabe, revelador. Bem, Maria, abordando o tema da encarnação dos seres extraterrestres na Terra, falado nos programas anteriores, eu tenho uma pergunta. Apenas os primatas foram modificados para chegar ao homem moderno e assim permitir a encarnação de seres mais evoluídos? Ou essa foi a mesma estratégia adotada para outros representantes do reino animal? Digo, os não humanos. É difícil falar isso aqui, porque vai só um pouco estranho, mas para aqueles que nunca ouviram essa explicação, aqui vai. Segundo o livro Prisma de Lyra, e confirmado separadamente por muitas consciências canalizadas, como o próprio Bashar, a forma de vida existente na Terra pertencente à ordem dos cetáceos, e especificamente representada por baleias e golfinhos, deve ser considerada como alienígenas terrestres, isto é, são terrestres porque eles foram colocados aqui para habitar há muitas centenas de milhares de anos atrás e assim
seguiram evoluindo naturalmente, totalmente adaptados ao meio aquoso, onde naturalmente viviam em outro planeta da constelação de Sírius. Os cetáceos estão silenciosamente nos oceanos da Terra e no mar do subconsciente da humanidade. Embora apenas em pequena porcentagem, um grupo de sírios positivos decidiu também encarnar-se no mundo físico. Não obstante, eles rejeitaram a forma humanoide por outra representativa de sua própria natureza. Essa forma é a forma dos cetáceos. Golfinhos e baleias representam uma tradução da energia de Sírius ao mundo físico polarizado aqui na Terra. Na simbologia arquetípica, a água ela representa o subconsciente. Eles permanecem ali para nos recordar o potencial que tem a humanidade para a integração. De todas as energias da família galáctica imediata, a energia de Sírius é a mais utilizada na Terra. Maria, o que representa o nome dessa estrela alfa da constelação do Cão Maior? Sirius, em inglês, ou Sirius? A palavra Sirius, ou Sirius em inglês, significa o que brilha ou o que aquece. Também é chamado de estrela-cão e estrela do Nilo. Talvez porque seja a estrela mais brilhante e a segunda estrela mais próxima visível da Terra. A sua distância é de 8,7 anos-luz. Muitas culturas antigas, sobretudo a egípcia, eles reconhecem a importância da energia de Sirius. Ok. Maria, o que eram os shapeshifters, os seres que mudavam sua aparência, retratados na história? Quem eram ou quem são, né? Pois eles existem lá fora, seja lá o que se pode considerar lá fora. Às vezes, consciências de Sírius podem escolher densificar sua frequência para que essa seja visível para os humanos da terceira densidade. Então, durante muitas dinastias egípcias, era bastante comum receber uma visita de um siriano sob o disfarce de um dos seus deuses, como, por exemplo, Ísis, Osíris e Anubis. Muitas vezes eles eram máscaras, né, para serem considerados deuses. E daí tem um pouco da simbologia das máscaras nas sociedades secretas vindo dessa memória não clara nos humanos da Terra. Tá? Então essas roupagens usadas por esses seres de Sírios, considerados deuses pelos egípcios, facilitaram aos egípcios honrar suas presenças e comumente eram visitas que evocavam memórias de tempos muito antigos, quando os deuses caminhavam abertamente sobre a terra. Vou explicar essa parte de roupagem, que não quer dizer que eram máscaras de plástico que colocavam na cara. Eles criavam essa forma devido à energia física deles possibilitar a mudança da forma. Então, eles apresentavam-se como tal shapeshifters, que é mudança de aparência. E muitas vezes o mesmo ser apareceu para duas culturas distintas, com aparências distintas e era o mesmo ser. Então, esses sírios, eles proporcionaram aos egípcios, como a muitas outras culturas terrestres, informações muito avançadas sobre astronomia e medicina. Inclusive, hoje em dia, os estudiosos desse tema se perguntam pela origem dessas informações. E é difícil explicar se não for por aí. Maria, o povo maia tem algo a ver com estes sirianos? Sim, e como? Então, do outro lado do globo, a cultura maia teve sua própria relação com os sírios, muito depois dos egípcios, né? Demonstrado no legado arquitetônico e nas representações das serpentes. Então, avançadas práticas médicas e informações galácticas lhes foi passada. Ainda hoje, os investigadores modernos não são capazes de decifrar essas informações. Aqueles maias foram, de certa forma, turistas procedentes dos domínios de Sírios, encarnados aqui na Terra em corpos híbridos, que queriam experimentar o físico numa proximidade maior. Suas relações com Sírios foram tão íntimas que, de fato, esses últimos compartilharam com eles a tecnologia da transmutação, converter matéria em matéria pura em energia, consciência. Quando conseguiram aprender as lições, a raça maia desapareceu, se transmutou,
deixando atrás um caminho para os humanos o seguir. Então, eles deixaram apenas os seus esqueletos, digamos assim, as suas estruturas criadas, mas eles passaram para outra realidade, paralela ou menos densa. Tá? Esses sírios deixaram muitas cápsulas do tempo e quebra-cabeças atrás de si para futuras gerações. Um desses quebra-cabeças é o crânio de cristal, ou os crânios de cristal, né? O mais famoso deles foi encontrado em 1926 por Frederick Mitchell Hodges, nas ruínas de Lubangtu, território maia. Maria, conte mais sobre esse tema do crânio de cristal, vai. Crânios de cristal são uma metáfora para mostrar que a realidade é um holograma, consciência atrás da qual experimentamos de maneira prática esse holograma. Muitos dos crânios de cristal são ferramentas que despertam a consciência humana, referenciados pelo design do cérebro humano e olhos a olhar quem você realmente é, trazendo à tona. Crânios de cristal variam em tamanho, indo de alguns centímetros para o de uma cabeça humana ou até maior. Os crânios de cristal são mais frequentemente associados às culturas mesoamericanas antigas, especialmente a maia, como encontrado pela filha do pesquisador e aventureiro, que eu acabei de citar, Mitchell Hedges, no final dos anos 30, avaliado longamente, um estudo bem detalhado que a IBM fez, que relatou não poder ter sido construído por ferramentas, mas sim apenas por algo similar a um laser. Existe um documentário completo mostrando a análise da equipe da IBM e está disponível no YouTube. Então, dos 13 originais, apenas 8 foram encontrados. Existem alguns falsos que confundem e desvirtuam as pesquisas. Segundo o Daryl Anka, um dos maiores médiuns da atualidade, que canaliza a consciência de um siriano chamado Bashar, os crânios de cristal eram originalmente 13 mestres os criaram e utilizavam, e são muito mais antigos do que a civilização maia. A maioria era de origem atlântica, outros anteriores a estes até, e foram levados para várias regiões do planeta por volta de 20 mil a 25 mil anos atrás, antes da queda final da Atlântida. Eles foram criados por 13 mestres através das técnicas de vibrações sônicas, também chamada de simática, gerando sons de altas frequências que manipulam molecularmente e geometricamente, criando a estrutura dos cristais. Juntando os 13 crânios de cristal, pode-se conseguir um processo de transição, transformação e recristalização em estado neutro da realidade onde se está presente, passando para outra de maior frequência. Os crânios funcionam como um portal que criará uma nova bolha de realidade, onde consciências superiores podem estar presentes e fazer comunicação, dar informação. Observem que esse padrão numérico ficou marcado na consciência humana, reconhecendo o número 13 como um número de transformação e de ligação com o divino, antes da Igreja Católica, na Idade Média, desvirtuar esse número e seu conceito nobre. Cada um desses crânios de cristal, ele tem uma assinatura frequencial do mestre que o criou. Portanto, tem qualidades únicas que representam aquele mestre. Por isso mesmo, e é muito importante estar juntos, esses 13 crânios, para poder acessar os padrões de transformação, equilíbrio, expansão, manifestação, e por aí continuam os padrões que eles podem gerar. Através dos crânios, eles se reuniam, esses mestres, mesmo estando muito distantes um do outro. Eles encontravam-se no corpo não material, em um círculo com 12, tendo um ao centro, para lhe dar energia em um sistema de circuito elétrico. À toa também, e depois surgiram várias tábuas redondas, e os 12 cavaleiros, ou 12 discípulos, com o 13º, que era no caso, a Bíblia, por exemplo, Jesus, ou os cavaleiros da tábua redonda, aí era o rei Arthur, você tem sempre o 12 mais 1, que é o 13. Então, reparando em suas profundezas cristalinas, olhando bem profundamente para esses crânios, pode-se divisar o passado e o futuro como realmente é, um eterno agora. O mesmo padrão foi inserido nos monólitos e construções megalíticas pelo mundo.
em todos os continentes, quase ao mesmo tempo, para exatamente atuar como um circuito que se interliga e gera a energia para os padrões transformacionais necessários. Conhecimento esse que também se perdeu no tempo. Segundo Bashar, por volta de 10.000 a 5.000 a.C., foram seus últimos momentos, momentos finais do uso dessa caveira de cristal, das caveiras de cristal, pois o conhecimento de como extrair informação através deles começou a se perder. O conhecimento é assim, né? Ele é adquirido, ele é perdido como ciclos. Os humanos da atualidade ainda não aprenderam a traduzir os dados e emoções que são desencadeados quando se observa fixamente sua esfera, observa os seus olhos ou a superfície dessa caveira de cristal. Talvez um dia os códigos contidos nesses crânios originem centelhas de memórias da humanidade, quando estivermos prontos, né? Tal como foi provavelmente a intenção dos sírios positivos que estavam convivendo, naquela época, lado a lado com os atlantes. Esses são o principal grupo que deixou muitas pistas sobre o verdadeiro passado da Terra. Maria, esses sírios que aqui estavam eram consciências ou habitavam corpos físicos da Terra? Devemos referir-nos a eles como consciências que tomaram corpos físicos, ou seja, eles tinham corpos físicos que podiam ser terrestres, alguns podiam ser extraterrestres, mas tinham a consciência clara de quem eles eram. Eles não estavam no esquecimento. Especificamente, embora naquela época também estivessem pela Terra outros grupos de extraterrestres que não eram só os sírios, né? Então, as consciências positivas de sírios se expressavam na Terra na forma física e não física também, estavam só como aquele sopro, né? Sopro na consciência. O grilo falante pro Pinóquio, digamos assim. Esses têm sido uma força inspiradora para civilizações em desenvolvimento na Terra. A gente tem que ouvir mais o nosso grilo falante, né? Maria, e os sírios negativos? O que eles fizeram no passado da nossa história? Pois é. No sistema de Sírios existem planetas onde habitam seres mais positivos e outros onde habitam os mais negativos, com quem a Terra tem uma tradução e conexão análoga daquela filosofia. A prática que se denomina magia negra ou arte negra tem suas raízes na filosofia dos sírios negativos. Na cultura egípcia, a organizada devoção às forças negativas teve lugar nos templos de Sete, onde existiam também sacerdotes dedicados especificamente a essas artes negras. Você que foi lá no templo de Sete no Egito, Cris. Então agora você vai olhar para o templo de Sete com outros olhos, ok? Voltarei novamente esse ano, Maria. E aí você vai olhar com outros olhos. Você vai falar, haha, essa é a parte negativa, ok? Então, esta filosofia, ela rejeita a ideia de uma nova inserção no tecido universal. Aqueles que praticam essa filosofia das artes negras se consideram únicos. Eles são egocêntricos e separados de todos os demais. A ilusão que criaram é a da não responsabilidade pelos seus atos. Interessante, né? Eles acham que têm razão no que fazem, tinham razão no que faziam e não têm responsabilidade nenhuma pelos seus atos. Com frequência, aí você percebe que isso está constante na Terra ainda hoje, né? Então, com frequência, por causa disso, custavam muitas vidas à humanidade. Então, muitas lições para reconhecer que seus atos e suas crenças fundamentam a própria realidade da qual tentam escapar. Então, esses sírios negativos faziam isso e tinham que ficar nos ciclos de encarnação até que eles pudessem entender a responsabilidade por aquilo que eles estavam dizendo, que não tinham responsabilidade nenhuma. Maria, e os que são chamados de Illuminati, tem algo a ver com esses sírios negativos? Ai, esse assunto é complicado de explicar assim. É difícil. É difícil. Para que ele possa ser bem entendido, eu sugiro que logo após quem estiver escutando isso, não tiver escutado programas anteriores nossos, que vá procurar um programa de Despertos, com Cris e Pascoal, Mauro, Dom Pedro e comigo, com o título Os Illuminati, uma visão gnóstica, pois é fundamental entender
o que e quem são o que podemos chamar de Illuminati positivos e Illuminati negativos. Sem esse correto entendimento que eu vou falar aqui a seguir, poderá ficar um tanto quanto confuso, porque a mídia atrapalha com informações de contra-informação e desinformação, e pelo pouco tempo do programa, não terei como fazer da melhor maneira, mas vamos por partes. Então, o que cabe aqui ao programa falar de outras civilizações que influem na Terra, as civilizações extraterrestres, nós vamos falar da manifestação da influência de Sírius aqui na Terra, numa perspectiva ligeiramente negativa, que são os Illuminati. Eles são um grupo de extraterrestres físicos e não físicos, tem uns que não aparecem na fisicalidade, encaminhados negativamente. Existem os encaminhados positivamente, os Fosters, os iluminadores, que são, infelizmente, para variar um pouco, né, parece que o bem é sempre menos, né, a minoria, e que combatem as estratégias dos negativos, que são a maioria. Então, dentro do grupo dos orientados negativamente, além dos sirianos, estão os de Orion. Todos eles vieram à Terra durante o processo da infusão dimensional. Estes seres, no momento dado, sentiram que não recebiam reconhecimento, ou melhor, reconhecimento, por exemplo, poder, que pensavam merecer. Muitas dessas consciências procedentes de fora do planeta, que interatuam com a humanidade, veja bem, não é só na Terra, tá? É na humanidade, família galáctica, eles haviam permitido que suas energias e suas histórias evolucionassem até converter-se em arquétipos para a Terra. Aí vieram para cá. Então, suas objetividades se resumem no controle. Se não podem controlar os outros, se não sentem, eles não se sentem como existindo. Eu digo que isso se chama apropriar-se de corpos, né? Eles têm que dominar os outros como se fossem corpos unicamente. E temem não existir, ou temem a sua não existência, se não os dominam. Por esse motivo, têm tentado interferir no desenvolvimento da Terra desde o princípio. Suas estruturas se baseiam no medo ou na impotência. O mais importante aqui é entender que eles não têm poder algum se as pessoas não se deixarem dominar por suas emoções. Ao final, tudo se resume em conhecer o seu próprio poder. Cada um saber que é parte do todo, né? Vale salientar que esses seres representam uma pequena porcentagem de consciências e sírios. Desde o começo da Terra, o planeta tem desenvolvido relações fortes e positivas com os seres de Sírios, sendo isso um dos suportes mais importantes para a humanidade. Tem mais uma coisinha que é um recadinho. Quem não assistiu ainda o filme O Destino de Júpiter, vale a pena ver, porque eles exatamente mostram ali, invertendo, né, a questão Illuminati, chamando de casa de Abraxas. Abraxas é o Deus positivo, Illuminati, e não negativo, né? Lá eles invertem com uma visão de Orion e Sírius negativo, muito caminhado com toda essa história que nós estamos contando aqui, em tantos programas sobre vida extraterrestre. Então, o destino de Júpiter é muito interessante sobre vários aspectos, e ele é mais do que real sobre a ótica da família galáctica. Oi, Maria, como última pergunta do programa de hoje, esses tais homens de preto existem mesmo? E de onde eles são? Porque a última representação que concernente a manifestações de energia de Sírius negativo, ela tem a ver com aparições extraterrestres, tal e qual tem sido reportado na mídia e na literatura sobre OVNIs. Na maioria dos casos, essas experiências extraterrestres são severamente negativas, como, por exemplo, a da mutilação de gado e o aparecimento dos chamados homens de preto, que estão conectados com um grupo de Sírius negativo e de Órion. Na realidade, geram mais medo do que danos. Esses homens de preto, eles vêm para intimidar aqueles que viram demais, para que essas pessoas ou percam a memória, ou então não falem aquilo que viram. Então, esses seres são interdimensionais e eles são realmente de fora, são extraterrestres. Às vezes, os sírios físicos e os de Órion podem romper as camadas de proteção do sistema solar e tentar provocar o caos. Maria, pelo jeito, essa não vai ser a última pergunta, não. Tenho que questionar.
Quais são as motivações desses seres para virem até aqui? Bom, ao pesquisar antigos textos sumérios que fazem referência à história antiga e à natureza dos conflitos entre os deuses, percebe-se claramente que a Terra estava envolvida nas disputas territoriais com diversos grupos em diferentes épocas, de tal forma que aquele filme, O Destino de Júpiter, mostra exatamente isso, dos irmãos Wachowski, né? Então, com frequência se pergunta do porquê os sírios estavam tão implicados no desenvolvimento da Terra. Se realmente for certo que sírios, veja bem, observe bem, se for certo que sírios, que é o que se especula, seja um grupo ternário de estrelas e não dual, porque temos Sirius Alpha e Sirius Beta. Talvez, e isso é relatado na tradição astronômica do povo africano, chamado de Dogon. Os Dogon, eles dizem que Sirius é ternário. É possível que o nosso Sol seja ou tenha sido, em algum momento, a terceira estrela. Se isso está certo, a Terra poderia ter sido parte da disputa territorial entre os sírios, desde o mesmíssimo começo. Isso explicaria o motivo de sírios negativos acharem-se no direito de fazerem o que quiserem com a Terra, levando outros extraterrestres a serem enfrentados em conflitos históricos, guerras interestelares, com essa infindável interferência. Quem assistiu, novamente, vou frisar, o filme que está no cinema, O Destino de Júpiter, entenderá melhor que os irmãos Wachowski tinham um bom conhecimento a escrever e produzir tanto o filme Matrix, que é deles, como esse novo filme que é fantástico para quem está entendendo essa história toda. Então, muitos dos antigos sírios, eles eram hábeis no manejo da engenharia genética. Durante a infusão da Terra, os sírios físicos implantaram um código oculto de DNA nos primeiros humanos. Quando os seres da Terra, como raça, chegarem a uma determinada frequência vibratória, esse código será ativado e disparará. Esse código ajudará aqueles que vivem na Terra a recordar o passado galáctico da humanidade. Então, os sírios negativos contemporâneos têm evitado estoicamente passar a quarta densidade devido ao medo da não existência. Isso, eles trabalham as consciências dos líderes da Terra para causar medo, guerras, né? Falta d'água, falta disso, falta daquilo. Eles temem que, se a Terra conseguir uma transição, eles também terão de passar e deixarão de existir, porque eles só se veem na densidade, na terceira densidade, eles só se enxergam apropriando-se dos outros, só se enxergam no ego. Assim encerram a sociedade do medo, visando evitar esse aumento de vibração, pois não conhecem outra maneira. No final, não importa isso se trata de extraterrestres físicos ou se isso se trata de energias arquetípicas. A identidade dos filhos está entrelaçada com a humanidade. Essa é rica em conhecimento e também em desafios. Deve-se recordar que Sirius é uma tríade e não esquecer jamais o que isso representa. Essa tríade é a busca da integração das polaridades. E esse é o destino da Terra, integrar. Bem, Maria, deixe suas considerações finais e formas de contato, porque é um programaço, né, pessoal? Então, devido ao pouco tempo desse programa, eu estou indo por partes, né? Então, desculpem por contar assim aos pedaços, mas no próximo programa eu vou expandir melhor a criação de vida na Terra, a interferência de Órion e seus arquétipos no povo dragão, espadas e bruxaria, além das lutas galácticas aqui na Terra contra os sírios positivos que se opunham ao povo do dragão. Isso ficou em nosso subconsciente. E vou também introduzir a civilização dos Pleiadianos com suas lindas influências da mitologia nórdica e grega. Então, quem quiser falar comigo, segue os meus contatos. O ideal é pela página do Facebook /O Sol Negro _livro, ou pela página da internet www.osolnegro.com.br. Temos também um canal do YouTube, tudo junto, O Sol Negro 11. Obrigada, Cris, obrigada, Mauro, por tudo. Obrigada pela chance do programa. Um abração para vocês. O nome está com você, viu, Maria? Muito obrigada. Com certeza. Pessoal, até o próximo programa Despertos. Tchau, tchau. Até o próximo, pessoal. Até mais, Maria. Até mais, pessoal. Acabamos de apresentar
Programa de Espertos.